hoje, 28 de maio de 2025. Nós vamos caminhar no encontro de número 224. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus. Mestre querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de crescimento. A oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, para que melhor possamos compreender a vida, compreender as situações da existência e saber como lidar com elas. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Amigos espirituais, guias, mentores da casa e de cada um de nós, nossa gratidão pelo acolhimento, pelo auxílio, pela inspiração. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus! Muito bem. Nós estamos cuidando de mediunidade. E por cuidarmos de mediunidade, precisamos fazer o entrelaçamento sobre vários momentos da nossa existência. E então, em folheando este livro, esse aqui está bem velhinho, viu? Porque ele já tem 40 anos de uso. Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Nós ficaremos em uma página, e essa página diz muito para a nossa mediunidade. Espero que consigam fazer o entrelace. Vou lê-la. O título desta página é Reclamações, Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Emmanuel vai trabalhar em cima de palavras de Tiago. Tiago disse assim, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por favor, façam um entrelace com a mediunidade. E Emmanuel então nos traz os seguintes esclarecimentos. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Perceberam? Vejam a profundidade dessas poucas palavras. Acusas os que desceram a criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso
e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem. As sentenças que te saem da boca não passam de injustiça. Coisa séria. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Todos esses assuntos dizem diretamente a mediunidade. Porque esses assuntos motivam luz ou trevas. E quanto mais luz, melhor a mediunidade de cada um de nós. E a mediunidade é um fator preponderante para a nossa evolução espiritual. Não é para o outro, não. Porque quando você evolui, você cuida melhor do outro, automaticamente. É automático. É por isso que se diz, e o ditado popular está aí, só se dá o que se tem. Se você não tem, não adianta. Não, eu vou cuidar de fulano mediunicamente. Você vai, mas você cuida de você? Você faz por você o melhor? Então, a coisa é muito séria. E visto isso, parece até que qualquer dia eu vou trazer uma pilha de livros assim. Visto isso, eu não me contentei e fiquei pensando. E de repente me bateu na telha. Pá! Eu digo, vou lá. E fui lá. Onde está? Peguei. Psicologia da Gratidão. Psicologia da Gratidão. Joana de Ângeles. Ok? E aí comecei a folhear. Folhei. Mas foi logo no início. Peguei logo o primeiro capítulo. Um trecho do primeiro capítulo. Observem. O primeiro capítulo é a bênção da gratidão. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra, todo mundo sabe que é sombra, né? Tudo que não presta que a gente traz, em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos, buscando a perfeita identidade na fusão equilibrada do eixo ego-self. Dá-se conta que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. Não é isso, Graça? A Graça fala muito em gratidão. Sim. Não é isso? Veja. Observaram o detalhe? Dá-se conta que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. Sim. Tudo. Reclamar é ferir-se. Está aí as palavras de Emmanuel. Na fusão equilibrada do eixo ego-self, corpo físico, alma. Fusão equilibrada. Ou seja, não te dê ao ego, não te dê ao materialismo. Equilibre tudo isso para que você se espiritualize a cada dia um pouco mais. Porque você é alma. Não é matéria. Aí, fui mais um pouco adiante. Lá no segundo capítulo desse livro. No segundo capítulo, não, é o mesmo capítulo, perdão. O sentido, significado existencial
O sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self, da alma, como ego. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoiluminação, de autoencontro. Necessário estar vigilante para melhor distinguir as sensações que produzem empatia e as emoções que enriquecem de harmonia. O ego prefere o mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir, do materialismo, enquanto o self ainda pelo vivenciar a ser, ampliando os seus horizontes de gratidão. Eu agradeço até por uma flor que se abre no jardim. Acho tão bonito quando eu vou ver o jardim com uma flor, né? Esse livro, embeleza os nossos olhos. esse livro de Joana, o Psicologia da Gratidão, é um livro que tinha que ser estudado em 2 anos. Foi o quê? Ser estudado em 2 anos, porque ele foi dado, alguns anos atrás, em 1 ano só. Mas ele é tão profundo que é necessário mais... Esse livro foi editado em 2011. Muito bom. Esse livro vai ser do ano que vem. Oi? Já foi escolhido esse livro para o ano que vem outra vez. Ah. Lá no meu livro. Sim, porque a Joana coloca a gratidão em várias posições, em várias colocações da vida, da existência. Na minha opinião, e tudo isso tem que estar sempre na nossa vida. Oi? Na minha opinião, a gratidão tem que estar sempre. Sim, perfeitamente, mas a colocação é essa. E isso tem uma influência grandiosa na mediunidade. Na mediunidade. O que estávamos falando antes de começarmos a nossa reunião, estávamos conversando, não é? com Valéria, face o desenvolvimento que nós estamos procurando, né? Esse é um grande problema que vem acontecendo com os médiums. É por isso que eles ficam cheios de problema, tem dificuldade, não consegue isso, está difícil aquilo. Mas é claro, se você não constrói, você não vai encontrar o que você deseja. Porque não basta desejar, você tem que construir. Esse é o grande detalhe. E a maior parte dos espíritas que eu conheço somente desejam, mas não constroem. Como é que vai conseguir aquilo que não construíram? Porque a doutrina espírita nos explica isso de forma muito clara. Você encontra no amanhã aquilo que você constrói hoje. Como é que você quer encontrar no amanhã alguma coisa muito boa que você desejava, que você gostaria de ter, se você não construiu? Tem que limpar. Não tem como. E aí entra o sacrifício. Ninguém consegue nada sem sacrifício. Sem renúncia. Dificuldade é para ser vencida. Renúncia é para acontecer. Não adianta. Você quer cuidar mais da materialidade e quer espiritualmente ter paz, ter sossego? Não vai conseguir. Você vai ter sempre grande dificuldade, grandes problemas. Você, nessa situação, é hipócrita com você mesmo. A coisa é muito séria. E as pessoas não percebem. Eu sou espírita. É mesmo? É mesmo? Para a gratidão fluir em nós temos que também purificar os nossos sentimentos. Perfeitamente, mas é isso. É justamente. A gratidão vai purificando. Você sendo grato porque você já purificou naquele sentido. Sim. Está no caminho. Não é? Nós paramos aqui.
E vamos dar continuidade ao nosso estudo com um detalhe. A mediunidade que estamos estudando é a mediunidade para você utilizar na sua existência, com você mesmo. Com você mesmo. Porque o que você vai, a mediunidade que você vai utilizar para com o próximo, vai depender do teu potencial, da mediunidade que você trabalha com você. É por aí o caminho. Então, nós estamos aqui, vamos tentar aprender, vamos procurar aprender como usar a mediunidade a nosso favor. Vou repetir, você só dá o que tem. Então não preciso explicar mais nada. Ok? Procuramos e encontramos essa página de Emmanuel, no livro Emmanuel, dele mesmo, capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. E então Emmanuel nos fala o seguinte: venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Então, tudo depende de como estamos agindo, de qual o nosso comportamento, do nosso conhecimento, das nossas ações, das nossas atitudes. A mediunidade depende desses fatores. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, senão quiserdes tomar na luta o que seria prestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior, que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Não é à toa, e é com muita gravidade que estou sempre falando na materialidade, está aí. Aos desejos e aspirações de ordem material, para que vossa felicidade se concretize. Vejam, se você está bem mais ligado no que materialmente te causa prazer e te ocupa o espaço, a tua mediunidade está definhando. Você não vai utilizá-la com o tempo. E aí entra um grande fator. Um grande fator. Sabe qual? Sabe qual? O compromisso que assumiste no teu planejamento reencarnatório. Porque o teu corpo foi trabalhado e ele está composto com a mediunidade que precisas utilizar. E se não estás usando-a a contento, vais responder por isso. É claro. Na vida material não funciona dessa maneira? Podemos usar como exemplo. Você vai para um trabalho. Se você não está cumprindo bem aquele trabalho, lá o dono da empresa, seja lá quem for, te manda embora. Você não está fazendo isso bem, vai embora. Não tem salário para você mais, vai. Pois é.
E aí você fica sem emprego. E se você assumiu um compromisso com o teu planejamento reencarnatório e no mapeamento genético que foi doada a uma determinada mediunidade para a tua evolução espiritual e você está utilizando-a mal, você vai responder por isso, porque foi um compromisso. Você assumiu a responsabilidade. Se você assumiu a responsabilidade, você vai responder pelo fato. Não tenha dúvida. Muito vai ser cobrado por aquilo que ele... Oi? Muito vai ser cobrado. Perfeitamente. Por aquilo que ele já recebeu. Perfeitamente. É um problema muito sério. Então, mediunidade é mais sério do que nós pensamos. Por que é mais sério do que nós pensamos? É que nós não temos um conhecimento total ainda para compreendê-la na totalidade. Quando você não utiliza bem a tua mediunidade, você serve às trevas. Você serve à inferioridade. Você entra em sintonia com o que não presta. Você atrai para a tua tela mental, para você mesmo, as energias imprestáveis. Não só dos nossos irmãos que estão desencarnados, que atuam nessa mesma sintonia, como você capta do inconsciente coletivo. Está no ar. Energias não se perdem. E aí você constrói um labirinto para você mesmo. E aí você está em casa, no teu ambiente, daqui e dali, que coisa ruim que eu estou sentindo, que não sei o que, não sei o que. Está cheio de formas, pensamentos ali te atormentando. E você nem percebe. Você mesmo criou. E depois aparece na casa espírita dizendo que tem um obsessor te atrapalhando. Problema sério, né? Problema sério. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade, compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação. Não repararam nas pedras e nos acúleos do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças. E se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas. Vácuos feitos de solidão e desamparo. Vigiai e orai. Tá bom? E se tem problema, está aí o resultado. O Senhor enche com a luz do seu amor. A missão da mediunidade leva você à solidão e ao desamparo, naturalmente. Então, se você é fiel na sua mediunidade, ele está dizendo que você não está só nem desamparado. Ele vai preencher você com esse copo que está vazio, né? Com a esperança e com o acompanhamento dos amigos. Perfeitamente. Eu li uma página de manhã sobre mediunidade em que o companheiro cristão foi tentar conversar com o espírito obsessor. Aí o espírito obsessor falou assim: quem é você? Eu não te conheço. Jesus e Paulo eu conheço, mas a você não. Percebeu? A falta de autoridade de quem quer se postar de uma forma e que não traz essa luminosidade psíquica e magnética em torno dela para que haja uma identificação que tem aquela autoridade para fazer aquilo. Ele falou: a Jesus e a Paulo eu conheço. A você, quem é você? Por quê? Se arvola de uma autoridade que não construiu aquilo que você falou. Se não construiu, como é que vai se propor a fazer um trabalho desse? Com certeza. É isso. Muito bem. Vamos lá, Davi. Bom dia, Gil. Bom dia.
Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Isso é verdade. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem. A falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Grande verdade. Lembra do que estávamos falando, Valéria? Está aí. Veja, eu não sabia, mas o Emanuel está falando aí. O mesmo que eu estava o mesmo que estávamos conversando. Vê? Então, tira da tela mental o que não presta. Abandona as ideias ruins. Não fique mentalizando coisas desagradáveis. Esqueça. Perdoa. Não faz questão. Para que você tenha a mente de forma salutar e a tua pineal esteja luminosa para captar as mensagens divinas trazidas pelos amigos espirituais e em especial pelo teu guia espiritual, aquele que te acompanhou no teu processo reencarnatório, que sabe perfeitamente o que precisas realizar para que o teu amanhã seja florido e iluminado. É isso. Vamos em frente. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente. Isso é que tem que pensar. Perceberam? Perceberam? Aí fica se vangloriando de médico como missão e altamente devedor. Não é? São os Perceberam? devedores. Que Delinquentes. contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, e organizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Olha aí o motivo da gratidão. Tá aí. Perfeitamente. Aos delinquentes, estão dando oportunidade para os delinquentes. As delinquências estão aí. Tem que ser grato pela oportunidade. Sim. Vejam como as coisas se encaixam. Não é à toa que nas nossas horas vão chegando as inspirações, faz isso aqui. E de repente a gente nem percebe, né? Pensa até que é do próprio pensamento, do próprio raciocínio, e não é. Vejam como as coisas se encaixam com o que lemos inicialmente. O Gil não aproveitou o início, então ele agora está meio perdido. É assim mesmo, porque a hora é algo imprescindível na vida do ser humano. Interessante que essa semana eu estive no dentista na segunda-feira, né? E eu louvei a Deus. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Porque a dentista na qual eu estou indo, ela chega bem cedo. Inclusive eu comentei com ela, porque a gente estávamos conversando, né? E eu falei com ela, pois é,
doutora, veja, a maior parte dos médicos, inclusive de qualquer especialidade, eles chegam atrasados e não respeitam o horário daquele que chega para ser atendido, porque aquele que chega para ser atendido também tem outros compromissos. Então, se marcou uma hora, aquela hora deve ser obedecida. Né? E ela concordou comigo, porque ela chega cedo mesmo. Ela chega cedo. Eu chego lá meia hora antes, ela já está no consultório. Então, eu digo, eu me preocupo muito com a hora, eu digo, e eu também. E foi assim a minha vida toda, na minha vida profissional. Sempre cheguei mais cedo, sempre cheguei cedo. Aqueles que chegam atrasados, lamento, aqueles que chegam atrasados vão me ouvir agora. Aqueles que chegam atrasados, eles estão sem compromisso com eles mesmos. E pagam pelo que deixaram de receber. A coisa é muito séria. Porque se você tem um emprego, você chega atrasado, vai lá. Chegue depois do horário de começar o emprego. O que vai te acontecer? Vai ter problema. Você chega uma vez, 2, 3 vezes, daqui a pouco te manda embora. Então você está sendo irresponsável com você mesmo. Lamento dizer, mas essa é uma realidade. E verdade é para ser dita. Conversávamos inclusive isso antes de começarmos. Quando você chega atrasado, você perde o âmago da questão. Por exemplo, o Gil hoje chegou atrasado. Eu estou falando assim com o Gil Rima, porque ele já me conhece. Perdeu o direito de fazer pergunta. Perdeu o direito. E perdeu o enfoque que nós estávamos trabalhando inicialmente. Então, ele não consegue fazer os entrelaçamentos do que eu estou lendo e do que estou falando. Faço-me entender? A coisa é séria. Mas o problema tem atenuante, já vou para 90 anos. Tem gente com 25 anos. Maior é a vossa responsabilidade pela idade que tens e pelo tempo que já viveste na existência. Ok? E se você disser para mim que não é assim, eu vou dizer que você é um grande mentiroso, porque eu também sou idoso. Eu estou com 82. E daí? E a minha responsabilidade, que eu sinto que hoje é muito maior do que ontem. Bom, mas lamento dizer-te. Tá certo. Tá certo? Tá certo. Mas eu vou lembrar a pessoa que na parábola do bom não adianta. Trabalhador da última hora, capítulo 20 do Evangelho, que chegar atrasado ganha o tanto dinheiro que se eu lamento dizer-te, não adianta dizer que eu estou certo. Mas na parábola, o problema é você está certo. Não, eu não estou muito certo, mais ou menos. Leve em conta a idade, Mais ou menos? Se eu tivesse a idade, por exemplo, do mais ou menos? Do coisa lá, é mais ou menos? Certo. Então escuta o que disseram a Jesus. E eu falo isso já tem tempo. Se ensina ou não, o que passa disto é de procedência maligna. Não tem meio termo. Não existe mais ou menos. Ou é ou deixa de ser. Jesus foi quem falou, se ensina ou não, o que passa disto é de procedência maligna. E se você assume assim para você, o maligno fica com você mesmo. Roberto, o teu esposa, tua espírita, está usando a palavra atenuante para tornar esse mais ou menos sinônimo. Pega a palavra atenuante e como se fosse sinônimo de mais ou menos. Mas não é. Justificando. E a palavra atenuante não tem nada a ver com mais ou menos justificativa. Não. Atenuante é uma conquista, não é mais ou menos. Se ensina ou não de novo. Eu escuto muito isso. Não pode. Problema sério, né, rapaz? Eu tenho um atenuante. Não tem. Tem atenuante. Tá certo, tá certo. Manda ele vir conversar comigo. Manda ele vir pra cá. Não, deixa ele aprender. Senão ele vai conversar contigo e nunca mais vai fazer. Aí desiste de ser palestrante. As oportunidades do sofrimento. Ainda estamos com o Emanuel, hein? Vamos lá? Vamos lá. A existência dos médiuns, em geral, tem constituído romances dolorosos. Prestar atenção. Romances dolorosos. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos. Vidas de amargurosas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras.
Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer com belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vida mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. E agora me deem uma conclusão disso tudo, sintetizado. Uma síntese do que eu li agora. Kardec, a dor é o... Deixa eu agora está me faltando uma palavra, depois eu digo. Não, já bem. A dor é o aguilhão que impele o espírito para frente, nascendo do progresso. Emana o menor vocábulo no Consolador. A dor, sem dor não há progresso. Agora me diga a síntese disso tudo que eu li aqui. Aí eu passo mais para o que é o orador. Por que tem essa série de problemas? Aí o quê? Por causa do ego. Do ego, da vaidade, também, da ganância, isso, da materialidade. E o que significa isso? Por que acontece isso? Porque elas não reconhecem o processo reencarnatório. Isso, também. Das causas passadas. Também serve para quebrar lugares sérios. Sabe por quê? É aquilo que estamos falando constantemente, a materialidade. Deixa eu pegar esse outro. Você está encarnado e você vive bem mais a materialidade do que a espiritualidade. É esse o processo. É por isso que acontecem vidas amargurosas e dificuldades. Você é alma, você é espírito, você é alma. Então cuida de você. Posso fazer uma pergunta que está me vindo aqui no ouvido? Alguém quer saber? Qual é a diferença entre dor e sofrimento? Existe diferença entre a dor e o sofrimento? O sofrimento é básico no espiritismo. Sem dor, não há progresso. E a dor? A dor desmaia o corpo físico. Qual é o valor da dor? Você pode sofrer sem dor. Pode? Dá um exemplo. Um exemplo? Quando você se abastece do conhecimento suficiente do que é vida, do que é existência. Então você vai ter o sofrimento, a dificuldade, mas você não vai sentir a dor. Você vai em busca do vencer. Você vai em busca de ir adiante. Não é o contrário? Não é o sofrimento. A dor tem que existir, mas o sofrimento é opcional. Eu posso estar com dor e não sofrer por aquilo. E você pode estar com sofrimento e não sentir dor. Ou você acha que não? Não sei. Aí eu concordo porque eu acho que na minha juventude eu tive algum sofrimento sem dor. Não, você pode ter sofrimento. Falou a palavra da graça. Maria das Graças. Eu tive sofrimento sem dor na minha juventude. Sofrimento é opcional. O sofrimento também é opcional. Você está falando. O sofrimento é opcional. Mas você pode sofrer e não sentir dor. Ou será que quando você tem dificuldades, você não está tendo um sofrimento? Sim. A dificuldade não é um sofrimento? É um sofrimento. Mas você pode vencer a dificuldade sem dor. Você vai em frente. Vou vencer aquilo e pronto. Acabou. E você pode ter a dor de uma doença, que já é um sofrimento. Vamos à terceira palavra, martírio. Martírio. Então, você pode ter dois sofrimentos sem martírio. Também, perfeitamente. Então vejam que a opção de sentir o que não presta é de cada um. Faço-me entender? Sim. A opção de sentir o que não presta é de cada um. Porque se você conhece a tua existência, se você conhece, sabe o que é vida, você passa e vai adiante. Você sabe que aquilo é um instrumento para você crescer. Seja dor, sofrimento, martírio, é um sofrimento. Algo para o teu crescimento espiritual. Aí é o sofrimento, né?
Porque a dor é nossa amiga. A dor é muito E o boa. sofrimento também, né? Também. Não, mas a dor, com relação ao corpo físico, olha só, você foi no dentista, não foi? Por que você foi no dentista? Você não estava sentindo dor. Não estava sentindo dor. E não senti dor também no dentista. Vou no dentista. Se não sentisse dor aí no dentista... Eu fui... Não. Aí você está enganado. Eu fui ao dentista para reparar, para não ter problemas futuros. Isso. Eu não estava sentindo dor. Prevenção. Eu fui cuidar da manutenção do meu corpo físico, porque o amanhã vai chegar. E então eu fui fazer uma manutenção periódica. Faço-me entender? Não, aí tá certo, mas quando a pessoa sente uma dor, eu preciso no médico, eu senti uma dor tremenda. Aí vai lá, o médico diz para ele, ó, o teu coração está quase parando. Se você não viesse aqui, tu ia morrer. Então a dor é uma grande amiga do corpo físico. Agora a dor moral, essa é a que é mais importante, porque o espírito vai levar para o outro lado as coisas erradas que fez quando estava encarnado. Então a dor é nossa amiga. Vamos fazer uma síntese? Sim. Quaisquer dores, quaisquer sentimentos, quaisquer sofrimentos são instrumentos para a evolução espiritual. Tá bem. Porque tudo isso é concedido por quem? Por Deus. E Deus não deixa você sentir nada que não seja um instrumento ótimo para a tua evolução espiritual. Então os dois têm valor. É por isso que o nosso querido André Luiz dissera, reclamar é ferice. E eu li hoje uma página de Emmanuel intitulada Reclamações que você perdeu porque chegou atrasado. Bem feito. E por isso que você está falando determinadas coisas que você não fez o entrelaçamento. Faço-me entender, Gil? Você está me compreendendo, né? Mais ou menos. Eu sei, mais ou menos? Mais ou menos? Assim. Você me conhece, não é de hoje, hein? A idade dificulta um pouquinho. Ele bota a culpa na idade. Sabe quando eu me livrei dos sofrimentos que eu tinha? Meu sofrimento era na alma. O dia que eu passei a me amar realmente, mais a mim do que qualquer outra pessoa de fora. Era tá certo, né? Agora eu vou me Esse amar. foi o livramento que veio para mim. Era tá certo. É isso. Perfeito. E primeiramente nós temos que nos amar. Sim. Senão você não consegue amar ninguém. Não. Porque a maior parte das pessoas que estão por aí dizem para o outro, eu te amo, elas são hipócritas. Porque elas não amam elas mesmas. Elas não procuram conhecimento, não procuram evoluir, não procuram ser melhores. Como é que elas se amam? Se elas não se amam, não podem amar o outro, porque não tem o que dar. É assim. Eu costumo dizer muito isso, e falei muito isso em palestra. Passei perto de um mendigo, ele me pede uma esmola, eu meto a mão no bolso. Não tenho uma moeda, eu dou-lhe. Se eu não tiver a moeda, eu não vou dar. Eu só dou o que tenho. E nessa educação do espírito, se a gente tiver um pouco de força de vontade, a gente aprende a se amar, não vai? É isso aí. É só Viu a graça agora? Prestou atenção na graça? Prestou atenção na graça, Valéria? Viu? só confiar Vamos em frente aqui. em Jesus, que você aprende a se amar. Necessidade da exemplificação. Olha aí. Necessidade da exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. E se você recebeu de graça, primeiramente, use essa graça com você mesmo, para que você possa doar ao outro. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos. Observem o detalhe. Devendo evitar na sociedade, no lugar onde você vive, na tua comunidade, na tua ambientação reencarnatória, os ambientes nocivos e viciosos. O que ele está dizendo?
O que ele está Para dizendo? andar em melhores caminhos, para afastar das más companhias. Não cuide da materialidade que você vai ter problemas. Podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Eu vejo os pregoeiros cuidando mais da materialidade do que serem pregoeiros, e se dizem pregoeiros. Minha maior preocupação para eu fazer palestra. Vocês estão vendo? Observem que o que eu tenho falado aqui não tem novidade nenhuma, está no livro. Quando eu digo que o espírita tem muitos espíritas, a maior parte é mais materialista do que espiritista, eu não estou falando nada demais não, está aqui, ó. Está aqui. Eu estudei, eu li, eu vi. Eu não falo porque tenho vontade de falar. Está aqui. Ficou em mim gravado. Está na minha memória essas coisas. Estão na minha memória. Estão na minha memória bem profunda, desde a minha reencarnação passada. E eu procuro servir de alerta, primeiramente para mim mesmo. Roberto, numa escola mediúnica, o companheiro falou assim, mas eu não posso nem ir num barzinho de vez em quando. Pode, vai, enche a cara. Não, tomar uma cervejinha, aí o dirigente falou assim, não, você não pode. Ou foi uma celema, foi uma confusão por causa disso, porque ele falou a verdade e o cara queria escutar outra coisa. Não, você não pode concordar com ele. Ou você é médio e vibra numa faixa, ou você é médio das trevas. Pois é, mas ele ainda está com aquela vontade, a materialidade é mais forte. Aí ele vai lá e toma mesmo. Tem ambiente que não é admissível um médio frequente. Pois é. Problema sério, né? Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Perfeito? Perfeito. O problema das mistificações está cheio. E principalmente os espertalhões, né, que usam isso aí para tirar dinheiro dos outros. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita. E se aos médiuns, às vezes, torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro, e com a fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios do espírito de mercantilismo. Permanece na fé, na esperança e na caridade com Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer. Roberto, você pode voltar naquele parágrafo lá de cima e dar uma explicação sobre a questão de quem procura os médios? Qual é o parágrafo? Esse aqui? Aqui não, ali. Aos médios, às vezes, torna-se preciso semelhante prova. Muitas vezes, acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Alguém que procura socorro no médium, é isso que eu entendi? Também estão dentro dessa prova. Por exemplo, você procura um médium
para solucionar um problema seu, qualquer lá. Sim, obviamente. Aí nessa procura, você também está dentro daquela prova, junto com o médium mistificador? É isso que eu estou tentando entender nesse parágrafo aí. Aos médiums, às vezes, torna-se preciso semelhante prova Da mistificação. Muitas vezes, os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Isso é importante. São também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Você vai procurar um médium. Qual o teu interesse na procura desse médium? Qual o seu desejo na procura desse médium? E o médium, então, além das suas possibilidades, joga as suas possibilidades pessoais, de não médium, das suas vontades, do que ele acha. Sim. Atendendo os interesses. O interesse dele, perfeitamente. Então, e tem muito disso por aí, né? Não, o senhor precisa. Olha, mas se o senhor me pagar 1.000, o senhor vai resolver seu problema. Dá para entender? Materialidade aí. Roberto, outra coisa nesse parágrafo aí, a diferença de mistificação, Roberto, para animismo. É diferente. Então, é diferente. O animismo, em boas condições, ele é bom, sem problema maior. Porque o animismo normalmente trata de questões que aquele espírito já traz na sua memória, traz consigo. Não é? Agora, a mistificação é aquilo que ele não tem condição nenhuma de realizar, então ele está usando de disfarces e de suas vontades pessoais, de suas condições pessoais, sei lá, das suas mentiras para enganar o outro, não é? Para dizer que... Mas na mistificação pode também ter uma incorporação de um espírito mistificador. Também. Usando o médium. Também. Para poder atender, porque o espírito estuda aquilo que deseja, estuda aquilo que você quer, aquilo que você procura. E o espírito vai procurar atender o seu desejo. Perfeitamente. Então, eles estão mistificando, mas você também provocou essa perfeitamente, porque você na procura de desejos materiais e interesses materiais. Perfeitamente, porque ele vai se atendendo aquilo que você quer. Porque você entrou numa sintonia imprestável, aí o amigo chega, entre aspas, vamos ajudar a porcaria que ele está fazendo. Roberto, deixa eu parar nesse ponto que é muito importante. Eu já fui procurar um médium desse, depois descobri com o tempo que aquele espírito que deu passividade no médium era o meu obsessor. Que beleza, né, rapaz? Aí, sabe que o obsessor esse médium está uma vez preparado, né? Sabe o que ele falou para mim? Só fui saber isso depois de espírito. Você é uma pessoa excelente, você é uma pessoa boa. Quem não vale nada é a tua mulher, é o teu vizinho. E massageou meu ego, que eu era uma pessoa boa que não prestava era que estar em volta. Aí você saiu dali feliz? E depois que eu virei espírito, eu percebi que eu é que não presto, as pessoas que estão à minha frente. É diferente. Ele foi lidar com... Que médium bom é esse, Para descobrir que o cara era obsessor meu, precisei de 10 anos, 20 anos daquele espírito, para poder aprender que quem não presta sou eu. Esse médium não sabe nem quem é Jesus, né? Esse médium é fofoqueiro também, né? Sim, porque se o espírito que estava te obsidiando é que ele incorporou, manifestou por ele, esse médium, nossa senhora. Caramba, me botou lá em cima, eu achava que era a melhor pessoa do mundo. Pessoal ali, vou mandar em todo mundo, eu sou muito bom. Eu que o espírito às vezes falou, não, quem não vale nada é você, meu amigo. É brincadeira, né? Parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. Apelo aos médiums. Médiums, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente.
em vossos pontos vulneráveis. Olha aí. Descobrir os pontos vulneráveis. Agora eu vou incorporar esse médio aqui para dar uma... encher o ego dele. Aí. Os conselhos que ele dá. Aí ele saiu dali, eu sou muito bom. Os conselhos que ele dá ao meu amigo, hoje eu percebi isso. Brincadeira, né? Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos. Exímio na estratégia e tiro militares. Verdade. O homem que se vence faz do seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas. E, enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. E do dever cumprido, aqui saiu com cumprido, não é cumprido, é porque estava mal lá no que eu copiei, né? Isso aí eu puxei a mão. Vejam, a coisa é séria, né? Através da virtude do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Quem ele está falando contigo? Quem ele está falando contigo? O que ele está falando contigo é muito simples. Fizeste um planejamento reencarnatório. Lembras? Pois é. Procure cumprir esse planejamento. Mas como eu vou fazer isso, Quaresma? Muito simples. Você tem pensado mais no inferno ou no céu? Não, né? Não. Pense mais no céu, que o teu amigo espiritual te ajuda. E você vai ter reflexos em você mesmo. Isso. Ele vai te ajudar, vai te inspirar. E você vai cumprir o teu planejamento reencarnatório. Mas, como você tem pensado mais no inferno do que no céu, você está chutando pedra. Roberto, eu voltando lá no parágrafo anterior. Roberto, me ajuda aí, por favor. Oi? Lá no parágrafo anterior, pontos vulneráveis. Como é que a evangelização... Onde está isso? Lá no finalzinho. Sim, pontos vulneráveis. Como é que a evangelização de espírito te ajuda a identificar os teus pontos vulneráveis? Como é que a evangelização de espírito te ajuda? Perfeitamente. Ótima questão. Seus pontos vulneráveis. Ótima questão. Porque o ego não deixa você falar. Ótima questão. Você fez um processo reencarnatório. Isso. Foi elaborado um fato do espírito. Sim. Ok? Sim. Nesse fato do espírito, só sai programado aquilo que você tem competência para resolver. Então, os teus pontos vulneráveis, não todos estão na tua programação reencarnatória. Sim. Porque você tem competência para resolver alguns deles, outros só para outras reencarnações. Sim. E então, quando é feito o planejamento reencarnatório, lá estão momentos e instrumentos através dos quais você poderá resolver esses teus pontos vulneráveis. Sim. Não tenha a menor dúvida. Lá estão. E você poderá resolvê-los. Como identifica isso? Por quê? Ele quer saber como você Por quê? identifica. Deixa ele falar. Como identifica? Quando você está em boa sintonia com Deus, as leis divinas. Tá. Porque os amigos espirituais te ajudam à identificação. Verdade, é isso mesmo. É isso. E outro ponto que iríamos falar, que agora passou aqui, deixa eu tentar fazer aqui o retorno. Às vezes, quando eu sou interrompido, eu perco o fio da você meada. falando do planejamento reencarnatório, você traz Pois é. aquilo que você pode resolver, os instrumentos capazes Perfeitamente. de que você resolva essas questões. Agora, é preciso que você tenha uma sintonia favorável para que essas recordações se façam. Né? Porque ninguém... sim, perfeitamente. Você construiu
no teu processo reencarnatório, você ajudou a construir um corpo físico com todas as condições perfeitas para resolver esses pontos vulneráveis. O teu mapeamento genético traz essas condições. Então ninguém pode dizer, isso aí eu não consigo, aquilo também não. Como não? Meu amigo, alma, espírito, alma, você está usando um instrumento com todas as condições para resolver isso. Qual é o problema? Agora, depende de você, da tua vontade. E a vontade está na alma. A vontade é você que traduz no comportamento, nas ações, nos movimentos. Porém, posso fazer um pouquinho de poesia? Sobre o que o Marco está falando. No outro dia o Espírito falou no ouvido uma quadrinha, um estudo exatamente como você está falando sobre a reencarnação. Então a quadrinha é assim: não reclame na vida os problemas que você enfrenta. Deus não coloca a parte pesada em lombo de quem não aguenta. Roberto, só um instantinho. Na live da Alzira, uma das lives que eu assisti da Alzira, ela falou que a razão amadurecida é um freio, é um filtro, para que aquilo que você precisa trabalhar, a partir do momento que você conhece as leis, a razão ela te impede de você repetir aquele mesmo equívoco, porque agora você conhece a lei e conhece a lei de causa e efeito. Perfeitamente. E é isso. a razão amadurecida. A razão amadurece. Perfeitamente. Quando você amadurece a razão, ela te põe um freio, ela te impede de você. Agora eu não posso, porque agora eu já sei. Agora eu já vi. Essas energias, esses itens estão guardados na memória. Isso. Ou memória integral, segundo o O filtro da consciência Filtro da funcionou. consciência. Isso aí, filtro da consciência. Filtro da consciência. Quando você está desastrado, o filtro da consciência é largo, aquilo passa direto, não vai para a memória, você não armazena. Por isso a reflexão. Quando você reflexiona, você está movimentando a tua inteligência, a tua razão, e aí você armazena. Quando isso não acontece, você passa batido, pronto, acabou. Passou batido mesmo. Aquilo não fica com você. Você não tem guardado essa ferramenta para uso ao longo da existência da vida. Acabou a mensagem do nosso querido Emmanuel. Muito boa. Aí outro dia aconteceu algo interessante. Não foi com Emmanuel, mas eu vou contar isso porque me passou agora aqui na memória. Emmanuel está reencarnado, ok? Aí vou utilizar o próprio Emmanuel, porque estamos falando dele. Aí alguém falou assim: como pode? Fulano diz que recebeu uma mensagem de Emmanuel. Eu digo, qual o problema? Mas Emmanuel está reencarnado. Eu digo, qual o problema? Qual o problema? Mensagem de Emmanuel que ele recebeu, como é que pode? O cara está encarnado. Está reencarnado. Eu digo, qual o problema? Qual o problema? Não só Emmanuel, como qualquer outro ser que esteja desencarnado e agora encarnado está, pode mandar uma mensagem por você. Ele tem os momentos de emancipação. Não te esqueça, o espírito, o perispírito, ele é elástico. Faço-me entender? Elástico? Eu digo isso que eu falei. É que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você me entendeu? Então, não só Emmanuel reencarnado, como qualquer outro espírito reencarnado, pode dar uma mensagem para você e utilizar o nome que ele tinha quando ainda desencarnado mandava as mensagens. Deu para entender? Então vai estudar. O problema é muito sério. E também pode se fazer presente através as pessoas do não julgamento, né? Perfeitamente. Qualquer espírito que esteja que desencarnou
esteja reencarnado, ele pode dar uma mensagem para você psicografada. Ele é espírito. Ele pode estar, por exemplo, no estado de emancipação e trabalhando. E trabalhando com o nome que ele tinha quando na reencarnação por aqui estava. Por exemplo, Humberto de Campos. Ele vem e passa uma mensagem para você. Digamos, ele está reencarnado no Japão. Estou citando exemplo, viu? Está reencarnado no Japão, quando lá é dia, aqui é noite, né? Pois é, de repente ele está dormindo lá, mas ele vem e ele continua trabalhando. Porque você trabalha muito mais no estado de emancipação do que quando você está na matéria. Na matéria é muito chico sentado no sofá vendo televisão, né? Ocioso, sem fazer nada. Quando você está desencarnado, muda. Esse panorama muda. A coisa é séria, né? Agora é preciso estudar. Se não estuda, aí mas ele está desencarnado, como é que ele pode dar uma mensagem? Olha, vai aprender. Só isso. Para que a gente possa saber. Vamos em frente aqui. Esse foi o primeiro encontro. Está sendo o primeiro encontro. Já foi, né? Aconteceu já conosco. Eu não sei, você já estava lá? Não, né? Tá? Não estava. Então para você é primeiro mesmo. É o primeiro mesmo. Para a Valéria já é o segundo. E para mim? Para você eu não sei, você não chega atrasado. Voltou um monte de vezes, apareceu agora. E olha que eu insisti para ele aparecer, hein? Eu mandando uma mensagem para a Beth, Não, porque ele está doente, ele está não sei o quê, está sem poder andar. Eu digo, pela madrugada, não é possível. Ele está acontecendo alguma coisa, esse cara está fazendo corpo mole. Eu pensei, não, mas eu escrevi isso para a Beth, não, só pensei, né? Ele mandava para a Beth, cadê o tio? Manda o tio aparecer. Mandei um cara de recado no zap da Beth, para você aparecer. Talvez eu não pudesse. Manda ele aqui para ele ouvir algumas coisas que eu preciso dizer para ele, como chegar atrasado não é condição legal. Vamos em frente. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Eletricidade está em tudo. O nosso corpo é elétrico. Aqui está cheio de átomo, girando numa velocidade como gira o planeta Terra, que a gente nem percebe, né? O planeta Terra está girando numa velocidade incrível. Né? Velocidade. Movimento de rotação e translação. Ó, isso a gente aprende na escola, né? Eu às vezes sinto choque em mim mesmo, sentar. Sinto o dedo no braço. Tem que arrumar uma tomada. Dá para acender uma lâmpada? Tem que arrumar uma tomada para agachar essa energia. Quando bate no cotovelo. Quando isso acontece, eu levo um susto, né? Tá sem tomada, arruma um companheiro para dividir essa energia. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Certo? A energia está sempre presente e a eletricidade e o magnetismo estão ali. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Quem duvida? O nosso corpo é um turbilhão eletrônico. É átomos que não acaba mais. Segundo eu ouvi, em determinado momento, não me lembro quanto, o nosso querido Almeida, aquele lá do Pará, o Alberto Almeida, chegou uma vez a fazer uma citação, né, que o nosso corpo tem 8 quintilhões de átomos. Olha, é um número. Se você começar a botar os zeros, vai passar da porta, vai lá na esquina. São muitos átomos. É um turbilhão. As energias aqui estão acontecendo a todo momento.
Esse turbilhão de átomos girando gera magnetismo. Então todos temos magnetismo. Quando você lança a tua mão para dar um passe, para fluidificar uma água ou coisa, você está movimentando o teu magnetismo. E esse magnetismo, dependendo de você, será direcionado e trabalhado na cura para as necessidades que forem precisas. Vai depender de você. Se for para fazer mal, faz também. E os amigos espirituais, regra geral, manipulam esse teu magnetismo, essa tua energia. Mas quando a gente faz alguma coisa com amor, mas claro. Vai aquela energia toda, vai para o sentimento, esses átomos, esse magnetismo está envolvido por um sentimento salutar, amor. Eu quero ver a cura desse ser. Você veja que só no pensamento, de você emanar o pensamento para uma pessoa, você já ajuda na cura. Porque o pensamento é energia. E vai aonde aquela pessoa estiver. E vai depender dela receber ou não. O estado mental dela vai permitir receber ou não. Por isso que devemos estar sempre com pensamentos positivos, benignos, para que as cargas benignas consigamos absorver e as malignas sejam obstruídas. Não chega. Não chega. Quem és tu, capeta? Sai fora. Não chega. Não chega. Não vem. Ele não consegue entrar. Ele não consegue ultrapassar. A energia bloqueia. Não tem como. Quer dizer, é a tua energia pessoal. A tua energia pessoal é uma questão muito importante, porque você pode entrar num ambiente maléfico, cheio de cargas negativas, ruins, mas o teu magnetismo, se a tua ambientação pessoal, o teu fluido pessoal está em boas condições, então, você não sofre as consequências. Mas é por isso que teu gerou confusão no curso de médium. Porque se ele falou assim, se eu estou naquele local, que não é um local bom, mas eu estou com a minha energia, o meu magnetismo protegido, eu posso frequentar aquele lugar lá que eu quiser. Aí é que houve a discussão. Porque você não pode frequentar se a tua busca consciencial é com outro objetivo, que você não vai lá com utilidade ou para ajudar alguém. Você perde esse poder. Por isso que o despertar da consciência faz que você entre num ambiente desse para ser útil e para ajudar. Não para se completar daquele ambiente para favorecer o teu interesse. Não. Aí você não tem defesa. É isso que eu estava tentando. Uma discussão. Porque o cara, ele sabe muito de magnetismo. Conhece magnetismo profundamente. Se você vai com aquele intuito de demonstrar alguma coisa sem a humildade devida para realmente contribuir com o melhor, aí você vai sofrer as consequências. Você abriu uma brecha. Exatamente. Você abriu uma brecha, aí não tem jeito. Exato. Não, mas eu fui para lá pensando no bem e me aconteceu. Não, é porque você deixou. Você abriu a janela, abriu a porta, entra. Não tem jeito. Não. Por isso que ele fala no despertar da consciência. Regido pela consciência. A consciência despertada toma conta, dirige essas energias. Perfeitamente, é isso aí. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Isso aqui é energia concentrada. Energia concentrada. Aqui está cheio de átomos. Todos eles funcionando.
tem magnetismo? Tem! E agora? Tem átomos aqui girando? Ah, mas eu não consigo medir. Se você não consegue medir é porque na Terra ainda não chegou a essa condição. Mas que tem magnetismo, tem. Os átomos estão girando. Se os átomos estão girando, está gerando energia, ou será que não? Isso aqui tem alma? Tem. Não, eu sou espírita e não estudei isso, então vai estudar mais um pouco. Tem átomos. Se tem átomos, tem alma. Tem vida. Se tem vida, tem alma. Por que, Valéria, você está chupando o dedo? Nós temos que nos aprofundar. Não podemos parar naquilo que é considerado pela humanidade ainda óbvio. Temos que ir além. Nós estamos saindo de provas e expiações. Vamos entrar em regeneração. E lá tem muito mais. Leon Denis fala que na pedra tem alma. Pois é, a pedra tem alma, sim, a pedra. Leon Denis fala. A pedra tem alma. O nosso querido Quatro Evangelhos fala sobre isso. Por isso não pode chutar uma pedra, né? Tem que mostrar ela com carinho, planta não chutar. Você tem razão, você tem razão. Amai um grão de areia, não é o que fala dizendo? Isso. Como é que você vai amar um grão de areia? Você não vai encher de carinho, grãozinho, não é nada disso. É tratar aquele grão de areia da devida forma com que precisa ser tratado aquela matéria. Um respeito. Porque tudo que está à nossa volta nos fora dado por Deus. Para a nossa evolução espiritual, observe esse detalhe. Para a evolução espiritual, então você tem que tratar bem. Por exemplo, esse povo que vai para a praia, não é, e enche a areia de lixo, eles não estão amando o grão de areia. Fácil me entender? Está tendo respeito, né? Pois é. Com a natureza. São espíritos mal educados que ainda não compreendem a vida. O menor porquê da vida, que é ter educação, né? Que é trabalhar conscientemente, que é não fazer o que não deve, aonde não deve. Então, se eles enchem a praia de sujeira, eles não estão amando o grão de areia. Eu ainda vou mandar Bezerra se materializar entre eles para falar com eles. A coisa é séria, né? Vamos em frente? Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Por quê? Como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Está aí. Está aí. Mas, Corégio, por que você fala tanto em materialismo? Está aí. Mais uma porção. Está aí. Serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Sim. Porque conforme o mundo avança, vai tudo se tornando mais etéreo. A matéria vai deixando de ser grosseira, vai cada vez mais sendo sutil, purificada, até chegar ao ponto de espírito puro, da alma. Espírito puro, alma. As doenças graves. Não tem mais matéria, não precisa de matéria. As doenças graves vão se acabando, né? Também. As pessoas não vão mais ficando. Não pode estar regenerado se você escutar alguém conversando. Porque as doenças, não é maluco. as doenças não estão no corpo, na matéria, as doenças estão na alma. Sim. De acordo com os seus deveres e pensamentos imprestáveis. O que cria a doença são os pensamentos imprestáveis. Os pensamentos ruins, malignos. Esses é que criam, são geradores. É a gênese da doença, está aí na alma.
Não é a matéria criou a doença, não. Tá, você está com isso assim porque você que está mal. Eu sei que eu estou mal, não, eu digo a alma. Coisa séria. Então a gênese de qualquer doença, enfermidade, dificuldade, porcaria, o que não presta está na alma. No pensamento, naquilo que a alma emana, nos sentimentos que ela tem. Por isso, purificar os sentimentos é imprescindível. Por isso, ter gratidão com aquilo que nos chega e saber lidar com aquilo é impreterível para que cresçamos espiritualmente. A maior parte da população hoje vive com dificuldades, com desacertos, provocado por ela mesma, por cada um. Quanto mais você se aproxima de Deus, menores as suas dificuldades. Sim. Com mais facilidade você resolve os problemas que vão acontecer. Isso é tranquilo. Você tem mais paz. A paz começa a se estabelecer. E quando a paz se estabelece, você raciocina melhor. Isso agora. Na minha opinião, eu acho que quanto mais a gratidão for avançando, mais as corrupções vão se acabando também. Ah, mas com certeza. Você falou que é corrupção? É. É corrupção, né? Que coisa sem vergonha, né? Por que você elegeu tantos deputados dessa maneira? Senadores, governantes. Vejam como as coisas funcionam. Todos eles são tremendos enganadores. Eles são hipócritas com eles mesmos e não percebem. Eles estão fazendo mal a eles mesmos e não percebem. Sim. Quer dizer, eles são os capetas deles mesmos e não percebem o mal que eles estão fazendo a si Estão próprios. cravando o garfo do inferno neles mesmos. Perfeitamente, sem a menor dúvida. Essa foi câmera do Sem a menor dúvida. Todos eles vão para o exílio. Está fazendo escola, hein, você? Todos eles, agem dessa maneira, vão para o exílio. Mais uma quadrinha, dentro do assunto que eu estou Oi. estudando, dentro do assunto que eu estou estudando, o mal retorna sempre à fonte que o gerou. E o espírito sofre então pelo bem que não praticou. Ah, perfeitamente, é. Não fazer o bem já é o mal. O bem que não praticou, né? Isso. Você precisava ouvir o que eu li ali no início. É porque Tá vendo? Você não leu. Você não ouviu. mais cedo, né? Viu? Você chegou atrasado. Bom, se você quiser repetir, eu escuto. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo, quando a cerebração se perverte, transitoriamente, subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. Ninguém trava. O progresso, a ciência, ninguém trava. Pode ser a política, pode ser lá o que for. Não tem como fazer. Queiram o que quiserem para tentar travar o progresso, não vai conseguir. Não há a mínima condição. No livro do Espírito, Kardec perguntou assim, Ninguém consegue. Kardec perguntou assim, pode o homem obstar a marcha do progresso? Resposta do Espírito, ele é como uma pedrinha que será amassada pelo rolo do progresso. O progresso é inexorável. Vai chegar na frente, vou passar por cima. Vai passar por cima, vai esmagando. Ok? Até o Maxwell vai ter que progredir, se ele não quiser mesmo, vai ter que progredir. Com certeza. O futuro pertence ao espírito, à alma. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Vejam
a coisa é séria, né? Eu vou tomar aqui um comprimido para que as minhas energias possam se tornar mais saludares. Isso aí. Com licença, viu? É um momento só. Se for um comprimido inteligente, vai melhorar logo. Então, vejam, a coisa é séria, né? É o que temos falado sempre, constantemente. Ô, Quaresma, esse pedacinho aí que diz: todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. É claro. Às vezes o indivíduo fica se vitimando a vida inteira, uma existência inteira. Vai ser vítima. Se vitimando, Vai ser vítima. mas ele não tem consciência das forças que ele mesmo está traindo para si. É claro. Dos pensamentos com os quais ele está casado ali e ele não se liberta daquilo. Perfeitamente. Perfeitamente. É por isso que Joana nos fala que o melhor médico que nós temos somos nós Somos nós mesmos. mesmos. É isso. É. Mas as pessoas não param para verificar a si próprias. Não é? Aí tem qualquer xerique, corre para o médico. Para. Pensa, ora. Veja o que você precisa. Eu, quando vou ao médico, antes de lá estar, eu oro antes pedindo que haja assistência espiritual. Eu também. E eu tenho lá em casa, se vocês quiserem eu trago para mostrar, um monte de receita pedindo para que eu utilizasse esse remédio X, esse remédio C, ou então para fazer o exame tal, o exame tal. E eu não fiz. Porque quando eu chego em casa, eu paro também para meditar sobre tudo aquilo. O que devo fazer? E peço ajuda aos meus amigos espirituais. Certo? Exames incríveis que me pediram para fazer, tudo. E eu não fiz. Remédios para comprar, e eu não fiz. Eu fui no médico, só a título de... Eu fui ao médico, e ele primeiro disse assim: não, esse remédio aqui você vai parar de tomar esse remédio. Tá. Quando chegou no final da consulta, ele disse: não, você vai tomar esse remédio mais algum tempo. Tudo bem, vamos de frente. Eu comprei o remédio. Aí, há dias atrás, eu digo: vou marcar uma consulta com esse doutor. Aí fiquei pensando nisso. Aí me veio a inspiração. Porque o remédio estava acabando. Eu precisava comprar mais. Não. Ainda não. Continuo tomando esse remédio e daqui a mais algum tempo você marca para fazer um check-up. Eu pensando comigo mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu trabalho com os meus amigos espirituais, eles estão me rodeando, eles querem o meu melhor. Eles querem o melhor de cada um de nós. E cada um de nós precisa saber senti-los. A mediunidade funciona assim. Magnetismo. Você tem que ter condições favoráveis para que chegue a notícia. E você examina e procede da melhor forma possível. Mas você é o gerenciador de você mesmo. Por isso você é o teu melhor médico. Pode falar isso em reunião pública, não. É, Roberto? Cada criatura... Não Oi? pode falar isso em reunião pública, não, senão vai dizer que você está... Oi? Não pode falar isso em reunião pública, não. Ah, sim. Sim. Pra gente você pode. Pois é, a verdade tem que ser sempre escondida. Eles não vão aceitar que tem que jogar o remédio. Mas eu falo. Ixi. Eu já falei tantas coisas, por isso que começaram a me dispensar. Porque eles não gostam da verdade. E não querem esclarecer quem está esclarecer. Tem que esclarecer. Cada criatura, claro, você tem que ser comedido em determinado momento, porque senão você complica mais a vida de todo mundo. Esse é o problema. É isso que o Maxwell está querendo dizer. Cada criatura
com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Evidentemente que eu converso aqui com vocês de maneira que eu não faria numa reunião pública. Não dá para fazer. Não dá para fazer. A gente sabe disso, não é? Aqui nós estamos numa reunião de estudo. Estudo amparado por amigos espirituais que nos protegem e nos seguem. Aliás, cada um recebe de acordo com os seus merecimentos. Mas eles nos amparam. Aqui e fora daqui. E familiar, porque aqui nós formamos uma pequena família. Pequena família espiritual. Eu não entendi, Graça. Familiar, que eu estou falando, que nós, nosso grupinho aqui, formamos. Sim, família. Perfeitamente. É isso mesmo. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida. Evidentemente. É evidente, né? Não precisa nem explicação disso que aí está. Cada médium com a sua mente. Isso. Porque ninguém é igual, né? Cada mente com seus raios personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguece-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que a alma se afeiçoou, a que as nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Daí é o que a gente cansa de falar. Você falou no início, se você não constrói, você não... Não tem como. Não tem como. Se você não constrói, o que acontece, Gil? Vem dar pelo cano, né? O ditado popular fala aí, morre na praia, né? Pois é. Depois de nada muda, acaba morrendo na praia. Emmanuel. Essas são as lições de Emmanuel que nós vimos. Vejam como em uma pequena mensagem ela está fertilizada de ensinamentos. É preciso enxergar, é preciso ver. Interessante, eu estou com uma obra numa determinada empresa para ser avaliada. E lá no início dessa obra, nós fizemos questão de escrever que estamos trabalhando com o método evangelização de espíritos. E eu percebi, pelo que eles estão fazendo, que eles desconhecem completamente o método evangelização de espíritos. E desconhecem a mim. Porque vocês sabem que eu sou bem contrário a você, de repente, né, acrescentar ou retirar palavras de uma mensagem de qualquer espírito ou de qualquer livro e colocar as tuas. Né? E mandaram para mim a minha obra com os dados que eles fizeram lá, as avaliações deles, e ainda dizendo que eu utilizei páginas, utilizei dizeres de outros autores e alterei as palavras. Vão me ouvir! Eles vão me ouvir! Quem está alterando são eles, porque eu sou inimigo disso. Como eu alterei a palavra? E por outro lado, eles trabalham dentro de uma condição que para mim já me criou problema, falta de atualização. Eu trabalho, tem lá trechos do Evangelho, e eu trabalho com a obra mais atualizada, que é a do Evandro, da FEB, né? Porque ele passou a utilizar as palavras que utilizamos hoje no nosso vocabulário, que são equivalentes àquelas de então. E eles reclamaram comigo, porque eles querem usar a obra que foi traduzida
pelo Kardec brasileiro. Quem é o Kardec brasileiro? Zé de Menezes. Oi? Zé de Menezes? Não. Chico Xavier? Não, aquele lá de São Paulo. Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora. Kardec Olha. brasileiro de São Paulo. São Paulo, Que traduziu a obra dele, traduziu os Guilhão evangelhos. Ribeiro? Oi? Guilhão Ribeiro? Não. Oh, meu pai do céu. Manuel Gentili? Oi? Emanuel Gentili? Não. É uma obra que tem uma tradução antiga. Eu esqueci o nome Inclusive eu uso muito alguns trechos de outras obras dele. Mariano Júnior? Oi? Mariano Júnior? Não. Não sei. Não. São Paulo, que foi intitulado como se fosse o Kardec brasileiro. Não me lembram? Não lembram? Não. Eu também esqueci o nome agora, no momento. E então, eles querem aplicar nessa minha obra o Evangelho deste Senhor, que foi traduzido lá nos anos, sei lá, 40, não sei lá quando. Quer dizer, com aqueles termos, aquelas palavras antigas, né? Não quero usar um vocabulário moderno, isso também já mexeu comigo. Eu ainda não analisei tudo o que eles fizeram, o que eles lá colocaram na obra, o que eles acham que tem que mudar, eles não entenderam nada. E quando eu coloquei lá, eu fiz um glossário, e coloquei lá, explicando o que se tratava e por que está na obra, porque dano da segunda morte. E expliquei por que e botei lá o versículo do Apocalipse, ok? É o Apocalipse 2:11 que fala isto, o dano da segunda morte. Aí tiraram o dano e corrigiram, botaram causa da segunda morte. A segunda morte não tem só dano, também tem a segunda morte evolutiva. Não é só a causa fica como sendo o dano. Olha, a causa da segunda morte é só quando tem dano que você tem segunda morte. Não é verdade. Claro que não. Não é verdade. Esqueceram de ler. Principalmente o Ranieri, que cuida disso também. É um problema muito sério. Então, eu vou ter que tirar. Eu não vou ter que deixar essa obra lá, porque eles estão alterando a obra toda. Eles não sabem nem o que é evangelização de espíritos. Não aprenderam, não viram, não procuraram saber. Estou me abusando aqui, que seria o Edgar Ramon? Oi? Edgar Ramon? Não, Edgar Ramon não. Não, Edgar Ramon. Herculano Pires. Não, mas Herculano Pires é conhecido. Você falou Edgar Ramon, Herculano Pires. Não, mas utilizaram a tradução do Evangelho, das obras da codificação de Herculano Pires, para mim, não é que Herculano tenha traduzido mal, não é que Herculano falou que não, é muito pelo contrário. Mas se eu tenho uma obra atualizada no português de hoje, eu vou usar esta obra. E é da FEB, a obra do Evandro. Assim que apareceu essa tradução do Evandro, eu comprei-a. Guilherme Ribeiro está errado? Não, Guilherme Ribeiro não está errado. Claro que não. Mas tem um vocabulário mais antigo. Eu estou usando o vocabulário mais moderno. Ele traduziu do hebreu. O Herculano Pires traduziu do hebreu original, lá do hebreu. É uma tradução muito boa do Herculano Pires. As casas espíritas deveriam usar, além da fé, do Noleto, também a do Herculano Pires. São duas traduções muito boas. Eu não estou falando isto. Não, eu estou recomendando isso. Sim, mas eu acabei de dizer. Eu sei, se tiver. Mas eu disse ainda há pouco que eu uso muito texto de Herculano Pires de outras obras. Então, boa, é boa. Você está sem ouvir bem. Eu quero dizer que ele, o Herculano, traduziu do hebraico. É boa a tradução dele. O Noleto também é muito bom. Os dois são ótimos. Eu estou elogiando você está dizendo. Não, tá não. A tradução do Guilherme, veja bem, vou colocar para mim, vou colocar para você, vou colocar para você o progresso, ok? A tradução do Guilherme Ribeiro é ótima, a tradução do Herculano Pires é ótima, mas a tradução do Evandro é atualizada com o vocabulário que estamos usando no momento. E como eu sou amigo do dia de hoje, eu uso a atualização. Tá certo, não, mas você está errado, não. Eu não vou usar o vocabulário de 1940, eu vou usar o vocabulário de 2021. A do Noleto é da federação, é recomendada, é da federação.
2025. Isso, você está pregressão, tem que ser. É bom ler ou não ler, mas o regulando também é bom. Se o meu já quer ler, o participante pode estudar. Você está sacrificando. Eu não gosto desse tipo de coisa. Não, o que é bom eu posso Não sacrifica, rapaz. Aprenda a ser progressista. Porque a própria doutrina fala que é progressista e progressiva. Então ela progride. Se ela progride, eu tenho que usar o do dia, o de hoje, e não o de ontem. O de ontem foi ruim? Não, o de ontem não foi ruim. Herculano foi bom? Muito bom. Guilherme Ribeiro, maravilhoso. Mas eu tenho que usar hoje. Quando você conversa com alguém, você usa o vocabulário de 1920? Sim, mas olha só, você vai encontrar a pessoa e vai dizer assim, mas eu gosto do Salvador Gentili. Mas esse problema é de cada um, meu homem. Exatamente, você vai encontrar O problema é de cada um. Se ele quer ficar atrasado, que fique. Mas eu não fico. Pois é. Mas eu não fico. Você quer ficar atrasado? Você pode ficar. Mas eu não vou ficar com você. Certamente não vou ficar com você. Você pode ficar aborrecido comigo, não querer mais viver, mas é um problema teu. Mas eu vou viver o dia de hoje. Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 28, né? 28 de maio de 2021, Isso, certo? isso. Eu estou vivendo esse dia. Então, Para mim, esse dia é o melhor de todos eles. não, você está certo. Se a pessoa quer navegar num barco furado, você dá uma rolha e deixa ela ir. Você parece que quer. Você parece que quer. Analisar, fazer um exame detalhado. Isso aqui é analisar. Capítulo Estudando a Mediunidade. Olha o livro, graças que você fala tanto. É muito bom esse livro. Nos domínios da mediunidade. E nós vamos deixar nos domínios da mediunidade para a nossa próxima reunião. Eu tenho um filho que se chama Aulos por causa desse livro. Sim. E como eu gostei sempre desse final, né? Por exemplo, tem um filho que nasceu ontem, que é o Cláudius, tem o Magnus, que foi o primeiro. Aí quando nasceu o gêmeo, quando vieram os gêmeos, um deles ficou com o nome de Aulos, que aumentou e está aqui nessa obra. Sim. Então vejam que eu li essa obra há mais de 47 anos, porque ele tem 47 anos. Essa obra é uma obra maravilhosa para quem quer. Esse livro aí me despertou, Não é? a consciência Viu? que todas as nossas ações estão incluídas a mediunidade, né? Todas as nossas ações, perfeitamente. Eu compreendi isso. Perfeitamente. Viu, Ingrid, por que eu falo a respeito? Você está me entendendo? É isso aí, Graça. Muito bem. Então, pelo andar da hora, né, considerando que a maior parte realmente permaneceu aqui 1h30, mas tem um indivíduo que é meu amigo já há muitos anos e que se comprometeu a não aprender desde o início, então eu não posso fazer nada. Ele vai ficar sem a sabedoria maior, né? Aí é um problema dele, né? Esse amigo, eu posso falar o nome dele, ele está presente, chama-se Gil. Na próxima Ele na quarta-feira que vem, se ele não chegar aqui na hora, eu vou fechar o portão. Bom, mas eu posso pular o portão. Viu? Como é que não tá essa aula? Ah, Gil! Porque o Martin Luther King, ele tem uma frase no texto que ele diz assim: se você não pode andar, se você não pode voar, ande. Se não pode andar, rasteje. Se não pode rastejar, aí meu filho está perdido. Vejam bem, se o Gil age em outro lugar como age aqui, manda ele embora, não querem mais ver o Gil. É ou não é? Não é assim? O pessoal não fala aí? Deixa eu falar uma coisa interessante, já está me vendo aqui na mente. O Paulo, de vez em quando ele era, os inimigos dele pegavam ele, batia nele, puxava ele do templo, depois de ver a pregação dele, jogava ele assim, às vezes estava todo machucado, usando os panos na boca. Aí veio um homem que mãe nenhuma, ele tinha um nome, esse homem, que mãe nenhuma botou atenção Cristo. Sabe como é o nome dele? Orozinho. Sabe o que esse Orozinho fazia? Toda vez que o Paulo estava
chorando não, sofrendo, o Euzinho vinha, contava piada, erguia o ânimo do Paulo, vamos lá, Paulo. Eu acho que eu sou assim, eu não venho aqui só para atrapalhar não. Mas você é um orozinho na vida. Se der uma pessoa aqui que você não está vendo, que quer te atrapalhar, eu estou aqui para te passar aí. Não é magia, agora é orozinho. Está batizado, Mas não, na vida tem muito orozinho que chega num momento de aflição, pode deixar, meu amigo, vou te ajudar. Vou te ajudar a ver o problema. E resolve. Perfeitamente. Paulo tinha esse. Muito bem. Então nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje, né? E na próxima quarta-feira continuaremos abrindo a página nos domínios da mediunidade. E quem puder, né, já pode ir lá, quem tem o livro, procurar esse capítulo, Estudando a Mediunidade, já dá uma olhada lá, né? E se não tiverem o livro, não tem problema, entra na internet e tem para baixar, tá? Nos domínios da mediunidade. Pode entrar inclusive na página do O Consolador, da revista O Consolador, que ela tem todas as obras do Chico. Você pode baixar todas as obras do Chico, né? E pode baixar em Word mesmo, baixa em Word, nem em PDF, em Word. Senhor Jesus, a nossa tarefa de hoje chega ao término. Mas é só de hoje, só desse momento. Mas ela continua no andar das horas, no caminhar dos minutos. Porque, Senhor Jesus, compreendemos que médios somos, não só neste momento, mas às 24 horas do dia. E assim, Mestre, pretendemos agir em favor de nós próprios, a fim de que possamos melhor iluminar o caminho pelo qual caminhamos e ajudar aqueles que nos cercam. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Queridos amigos espirituais que nos cercam, auxiliando-nos neste propósito, muito obrigado, queridos irmãos, por todo o auxílio que temos recebido. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado